Agricultura BR agora fala sobre fertilizantes, vamos falar sobre relação de troca na campanha 2023-2024, frente a diversos produtos, como já foram feitos, porque quem vai cultivar soja, em alguns estados já começou essa semeadura de soja, mas o maior volume ainda vai acontecer, mas já fizeram essas aquisições também de outras culturas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Marcelo Melo, da Stonex, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Marcelo, sempre um prazer conversar contigo. E nesse último final de semana, havia muita gente do meio do agro e principalmente de negociação internacional um pouco mais receoso em relação a alguns tipos de fertilizantes que saem do Marrocos, os fosfatados principalmente, que saem de Marrocos. O cenário do terremoto que aconteceu em Marrakech e também nas áreas portuárias pode, de fato, trazer algum tipo de impacto? Fazendo essa pergunta, antes de entrar na relação de troca, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é sempre um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Olha, não, a pergunta é muito importante, porque, de fato, o terremoto foi muito forte e o Marrocos é imenso produtor de fosfatados, como você colocou. A única empresa que produz lá é a OCP, ela como empresa individualmente, a maior produtora mundial de fosfatados, algo perto de 12 milhões de toneladas por ano, entre MAP, DAP, TSP, ligas de NPs e NPK. Então, é muita coisa, né? E ela, na verdade, durante o fim de semana, nós tínhamos muito pouca informação e havia um receio, porque o terremoto foi muito forte, né? Mas depois, na segunda-feira, eles anunciaram que o porto já estava operando normalmente, eles tiveram um atraso, uma paralisação nas atividades no porto de Jorf Lasfar, que é um porto por onde flui a maior parte da carga da OCP, tiveram uma paralisação de 18 horas, então não chegou a atrasar um dia, e depois retomou normalmente a partir de segunda-feira sem nenhum problema. E hoje, há pouco, na verdade, há uma hora mais ou menos, a OCP no exterior anunciou que está tudo sob controle, que o terremoto, apesar de ter sido uma situação humanitária gravíssima, né, com a perda de mais de 2.000 vidas, que nas operações não houveram danos materiais nas minas, nem nos processos produtivos e nem na logística local. Então, está afastado qualquer problema mais sério com relação a isso. Fabiano. Muito bem, Marcelo, só para encerrar esse assunto, tinha alguns dados da Stonex mesmo, que eu lia durante esses últimos dias, principalmente nessa segunda-feira, que mostram que o Brasil é o terceiro maior consumidor de fosfatados e é o maior importador global. Os dados são esses mesmos, Marcelo? Não, é isso mesmo. O Brasil é o maior importador, porque o Brasil, olha que fosfatados a gente ainda tem uma produção, é a maior produção interna que a gente tem, quando a gente compara com nitrogenados ou com fósforo ou com potássio, a produção de fosfatados é a maior. Mesmo assim, nosso volume de compras e de consumo é tão grande e nossa produção é pequena que turbina a nossa posição e nós nos tornamos o maior importador de fosfatados mundial, é isso mesmo. Muito bem, Marcelo. Agora sim a gente vai para a pauta, né, como a gente diz aqui no jornalismo, mas precisava falar a respeito dessa questão de Marrocos. Havia preocupações em relação ao abastecimento por conta da relevância que o Marrocos tem com esse tipo de produto, fertilizantes. Falando de relação de troca, quais são, campanha 23-24, relação de troca do que vocês estão vendo para essa nova campanha? Soja, claro que é muito mais definida, como é que ficou essa relação? Quais são os pontos das relações de trocas que vocês têm destacado aí na Stonex, Marcelo? Então, talvez eu vou recapitular rapidamente alguns conceitos que são importantes.
A relação de troca, neste exato momento, ela está muito próximo da média dos últimos 5 anos, sendo que essa média dos últimos 5 anos está fortemente impactada pelos últimos 2 anos, que foram péssimas. As relações de troca foram muitíssimo maiores do que estamos agora, talvez quase o dobro de onde estamos agora. Então, há uma sensível melhora, não tem dúvida, mas ainda assim estamos apenas perto da média, tá? E agora, o ano passado, quando o pessoal plantou a safra que foi colhida no começo do ano, né, a safra 22-23, em vez das pessoas de fato praticarem a relação de troca, o que é que eu quero dizer com praticar a relação de troca? Ou fazer um barter efetivamente com o fornecedor, ou seja, você já se compromete a entregar um número de sacas da sua produção de soja e, ao mesmo tempo, o fornecedor se compromete a entregar o volume de fertilizantes, então você faz um barter efetivo, e aí você garante a relação de troca, ou mesmo você pode fazer isso sinteticamente, quer dizer, você pode comprar as suas necessidades de matéria-prima, mas você faz uma venda, você liga para o teu cliente normal, a trader que você faz negócios com, ou a cooperativa, e você se compromete já a vender, você faz uma venda, né, fixa o preço da venda da soja. Se você fizer isso, você também fixa a relação de troca. Contudo, não foi o que aconteceu no passado. No ano passado, o produtor rural estava com a impressão de que soja não ia parar de subir, e que ia subir muito forte, né? E daí ele não fez isso. E isso foi muito ruim, porque a relação de troca, que já era ruim, como eu falei, era o dobro do que era agora, ela foi pior ainda, porque ele não vendeu com soja alta, teve que vender depois com soja mais baixa, quando veio a nossa safra, né? Então, o importante é que ele faça a relação de troca, que ele faça o barter ou um barter sintético que garanta isso, porque daí ele fica bem. No momento ele está um pouco abaixo da média, mas é melhor do que ficar correndo risco, ok? Marcelo, quando a gente fala de soja, a gente fala também que vai ficar nesse solo uma boa quantidade daquilo que foi investido nele, né? E pensando na segunda safra, que é de milho, da 23-24, então ela absorve um pouco desses componentes que ficaram ali na região de produção. Pensando na safra 23-24, já os posicionamentos que mostram valores mais baixos para o milho, desde já há algum tempo, como que fica a relação de troca com o milho? Porque o milho aparentemente não tem uma boa relação, mesmo pensando que ele vai ser cultivado só depois da colheita da soja. Está corretíssimo, exatamente isso. O problema do milho não é tanto a relação de troca com a soja e com o potássio. Essas estão até, de novo, não tão fantásticas, mas estão palatáveis. O problema maior tem sido a relação de troca com o nitrogenado. Para você produzir o milho, você precisa muito nitrogenado, normalmente ureia. O pessoal está usando muito sulfato de amônio também. A relação está um pouco melhor. Mas o fato é que, para o nitrogênio teve um aumento de 60% entre junho e início de agosto, né? E isso deteriorou imensamente as relações de troca. Depois, durante o mês de agosto, ele caiu uns 20%, 25%, que começava a ficar mais palatável. Mas na semana passada nós tivemos alguns pontos no exterior, uma chamada inesperada de uma concorrência da Índia, e novamente o preço subiu muito fortemente, subiu facilmente mais 10, 15%, e agora começa a se acomodar. Então, o fato é que a relação de troca por nitrogênio não está boa, de fato ela está bem ruim. Agora, o outro ponto que ocorre também é o seguinte: para o produtor rural brasileiro, ainda assim me parece que será melhor ele fazer safrinha do que não fazer, ele plantar a safrinha. A menos que a janela de plantio da soja seja muito ruim, atrapalhe, atrase muito e diminua muito a janela para plantio da safrinha. Se ocorrer essa situação, pode ser que ele desista de plantar a safrinha.
Mas aparentemente não é o que vai acontecer, as chuvas têm sido boas, nós estamos aí entrando no El Ninho, e está todo mundo aí com o dedo no gatilho. Dia 15 de setembro nós vamos começar aí possivelmente um plantio muito grande, não é? E daí, nessa situação, se não houver um atraso na janela de plantio da soja, portanto, a janela para plantio da safrinha tende a ser boa, aí vai fazer, mesmo que a relação de troca de ureia esteja muito deteriorada, possivelmente vai fazer sentido ao produtor. É melhor que ele, vamos dizer, rentabilize a terra fazendo essa segunda safra, mesmo que a margem não seja fantástica.